Olá, pessoal. Nessa aula de geriatria, nós vamos falar alguns conceitos iniciais importantes: definição de envelhecimento, transição demográfica, epidemiológica, modificações corporais associadas ao processo de envelhecimento, envelhecimento fisiológico, envelhecimento patológico, avaliação geriátrica ampla, inclusive o TAGA-10, em que iremos utilizar em nossa prática. Que era antes, então, o privilégio de poucos chegar à velhice, hoje passa a ser a norma mesmo nos países mais pobres. Essa conquista maior do século XX se transforma, no entanto, em um grande desafio para o século XXI. E nós estamos falando, então, desse desafio que estamos vivendo em pleno século XXI, né, onde estamos, inclusive, né, participando aí de uma discussão controversa de associar a velhice a um código de doença, né? O processo de envelhecimento é o processo pelo qual o indivíduo passa por modificações ao longo dos anos, fisiológica, morfológica, bioquímica, psicológica, que acarreta uma perda de reserva funcional. Então, nós vamos ver que uma característica do envelhecimento é ser deletéria e progressiva ao longo dos anos, tornando esse indivíduo mais vulnerável à doença e, portanto, mais próximo à morte. E toda característica associada ao envelhecimento, ela tem que passar por essas definições. Então, ser deletéria, perda, ser progressiva, ser intrínseca, ela pode até ser influenciada por fatores externos, mas ela vai ocorrer, né, independente desses fatores externos vão vir acelerar ou apenas retardar, e universais, todos os seres dessa espécie passam por essas características. No Brasil, costumamos dizer, né, que o idoso no Brasil é aquele que tem 60 anos ou mais, e fazer essa divisão para facilitar estudos, né, nessa área do envelhecimento. Aqui mostrando alguns dados para vocês, demográficos, né, da nossa população, associada aí ao censo, a crescente população, e mostrando que hoje nós não somos mais um país jovem, já somos considerados um país envelhecido, em que em 2025 ocuparemos o sexto país no ranking de número de idosos. Então, a transição demográfica é essa, nós deixamos de ser um país jovem para ser um país velho, né? E aqui mostrando por que ocorreu essa transição demográfica, uma redução da mortalidade, com um aumento da expectativa de vida, né? Então, houve uma redução da mortalidade, com uma melhor esperança de vida, melhoria nas condições de saúde, nível educacional, escolaridade, acessos a bens e serviços, atendimento às necessidades de saúde, associada a uma redução também da taxa de fecundidade. E mostrando a velocidade que isso ocorreu nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, mostrando então que vem ser esse grande desafio. Nosso país envelheceu de uma forma muito rápida, diferente dos países desenvolvidos, que levou tempo para isso, né, dando oportunidade desse país se adaptar e também desse país, como eu posso dizer, programar esse processo, né? E aqui mostrando, né, a redução da taxa de fertilidade, a redução da taxa de mortalidade, levando mesmo ao envelhecimento dessa população e a nossa pirâmide, né? A nossa pirâmide populacional aí, de uma base larga, inicial, de um país jovem, para uma base estreita e alargando aí o topo. Mostrando para vocês aí os novos números associados ao envelhecimento da população. Novamente, e mostrando principalmente o crescimento dos muitos idosos, né? Que aí nesse período de 10 anos, de 97 a 2007, cresceu em torno de 65%, enquanto a população total em 20%. E juntamente com a transição demográfica, nós vemos uma mudança do perfil de doenças, né, que levavam o óbito dessa população, as doenças infecto-contagiosas agudas, atualmente marcadas para doenças crônicas degenerativas. Então, nós saímos de um processo de alta letalidade, mortalidade, para um processo de alta morbidade, né, em que esse indivíduo muitas vezes vai conviver com um dano, uma sequela dessa doença crônica, né, por algum tempo antes de morrer. Né? E lembrando que o processo de transição epidemiológica no Brasil é um processo
incompleto, porque ao mesmo tempo que nós convivemos com o aumento das doenças crônicas degenerativas, nós convivemos aí com doenças contagiosas, por doenças agudas, que recrudescem aí, como dengue, né, como tuberculose, que ainda levam muitos indivíduos da nossa população. Aqui mostrando para vocês as principais doenças aí, né, associada ao óbito, e trazendo aí também, né, o Alzheimer já aparecendo aí entre as principais causas de óbitos no Brasil de 2018. Então, né, essa transição demográfica e epidemiológica, né, houve uma previsão de doenças, tratamento mais eficaz, melhores nas condições de vida, resultando na redução da mortalidade de doenças agudas, aumento das prevalências das doenças crônicas, aumento de idosos com incapacidades, sendo aí o nosso desafio do século XXI para a saúde pública. E aqui mostrando para vocês a definição de envelhecimento fisiológico e envelhecimento patológico, né? A curva verde é o nosso envelhecimento fisiológico, né? A gente até ali, a infância, o início da vida adulta, a gente vai ganhando função de órgãos e sistemas, e ali a partir dos 25 anos começa-se a declinar, né? Há uma redução dessa reserva. Só que essa reserva, mesmo chegando na velhice, ela não chega a um limiar de incapacidade, onde esse indivíduo muitas vezes vai se tornar dependente de uma outra pessoa, né? E isso é o envelhecimento fisiológico. Ou senescência, enquanto nós temos envelhecimento patológico ou senilidade, em que essa queda ela é tão importante que ali na velhice vai gerar essa perda da função, uma dependência desse indivíduo, igual, por exemplo, a perda da reserva cognitiva, né? Se ela for importante na velhice, vai gerar uma dependência para a atividade básica de vida diária, instrumental, a incapacidade de exercer a autonomia. Então, esse indivíduo vai se tornar dependente de alguém. Então, o envelhecimento patológico. E aí a gente vê as influências de fatores intrínsecos, né, de hereditários, mas também fatores extrínsecos que podem aí alterar esse ângulo, né, desse processo de envelhecimento. Então, onde que nós temos a atuar, que são fatores modificáveis, né, hábitos de vida, os fatores de risco, né, que podem reduzir ou retardar a questão da instalação da incapacidade. E aqui mostrando, né, por que a geriatria é tão importante, é uma área tão importante, por quê, né, ver geriatria. Então, porque os idosos têm tendência a ter múltiplas doenças, a ter doenças crônicas, o sintoma da doença atual pode ser alterado por doenças pré-existentes, as primeiras manifestações podem aparecer só em fases avançadas, tender a ter uma doença aguda mais grave, com recuperação mais lenta, doenças com apresentação atípica, a ter deficiências funcionais que comprometem a capacidade de viver independentemente e maior risco de sofrer iatrogenia. E aqui nós vamos mostrar para vocês algumas alterações fisiológicas associadas à idade, né? Que com o envelhecimento há essa perda, né? A gente vai ver essa perda funcional e qual a manifestação clínica que isso pode vir ocorrer, né? Nesses diversos órgãos e sistemas. Aí mostrando para vocês. E o fenômeno do iceberg diante disso. Muitas vezes a gente está vendo ali o que a gente vê do paciente, se a gente for ver superficialmente, a gente não consegue encontrar a profundidade, a origem do problema e atuar adequadamente. E aí a avaliação geriátrica vem para isso, para desvendar que problemas muitas vezes ocultos, por serem atribuídos como processos normais do envelhecimento, não são investigados, não são diagnosticados, não são tratados, e esse indivíduo aí muitas vezes padece aí com redução da sua capacidade funcional, com piora da sua qualidade de vida. E aí vem a avaliação geriátrica ampla para poder desvendá-lo, né? E aí mostrando para vocês que quando a gente olha mais ou menos, até acha que está mais ou menos, mas quando a gente aprofunda nessa investigação, a gente começa muitas vezes a descobrir algumas outras coisas, alguns outros domínios que precisam de mais atenção desse indivíduo. E a avaliação geriátrica é isso, é um processo diagnóstico multidisciplinar, geralmente interdisciplinar, onde a gente vai determinar as deficiências ou as habilidades do ponto de vista médico, psicossocial, funcional. Vamos formular um plano terapêutico e de acompanhamento coordenado, integrado, a longo prazo, que visa a recuperação ou a manutenção da capacidade funcional. E difere do exame clínico comum, porque além de abordar, né, os aspectos
médicos, como condições médicas, as comorbidades, as doenças, os déficits sensoriais, os medicamentos, nós vamos avaliar o estado funcional, equilíbrio, mobilidade, atividades funcionais de vida diária, instrumental, a parte cognitiva, a parte de humor, a parte de funcionamento social desse indivíduo, a condição ambiental, a disponibilidade e adequação de suporte familiar, que visam mesmo a fazer um plano, um diagnóstico apropriado e um plano terapêutico individualizado. E aí a água nos permite isso. Além do diagnóstico de dano, como por exemplo, o nome de uma doença de Alzheimer, a gente consegue achar qual a deficiência, ou seja, qual a anomalia, qual a função que está prejudicada, no caso da doença de Alzheimer, um déficit cognitivo. Qual a incapacidade, ou seja, a restrição ou perda de habilidade que esse dano causa. Então, diminuição para execução de atividades instrumentais de vida diária, atividades básicas de vida diária. E qual a desvantagem? Qual é a consequência para o comprometimento de qualidade de vida e social desse indivíduo? Então, dificuldade no relacionamento social, nas atividades econômicas. Então, nós conseguimos, além do dano, fazer esse diagnóstico de deficiência, incapacidade e desvantagem e atuar no nosso plano terapêutico nessas diversas áreas. Né, porque a gente passa a considerar esse indivíduo de forma holística, né, no seu funcionamento. E aí sim, mostrando para vocês, então, diante da avaliação geriátrica ampla, olhando mesmo esses vários sistemas integrados, a gente chega no diagnóstico do dano, da deficiência, da incapacidade, da desvantagem e gera um plano de cuidado, tentando mesmo manter ou recuperar a capacidade funcional desse indivíduo, em que a capacidade funcional é a habilidade do indivíduo em desempenhar independentemente suas atividades cotidianas essenciais para o seu bem-estar, o que se aproxima muito do Conselho de Saúde da OMS, em que é o bem-estar físico, psíquico e social e não apenas a ausência de doença. Né? Porque muitas vezes a gente vai pegar lá o prontuário do idoso, nós temos 10 diagnósticos, mas o que realmente conta como saúde para esse indivíduo é ele continuar, às vezes, ativo, trabalhando, fazendo a compra do supermercado dele, não importa se ele tem hipertensão, osteoartrose, isso não está limitando, não está tornando dependente ou prejudicando a capacidade de decisão dele, ou seja, mantendo a sua capacidade funcional, esse indivíduo considera como melhor qualidade de vida, como saúde. Né? E mostrando a importância dos benefícios da água, né? Da questão de redução de mortalidade, readmissão hospitalar de alta para casa, de manutenção da capacidade funcional e de performance cognitiva a indivíduos que são submetidos a essas avaliações. E aqui trazendo para vocês, né, o conceito de capacidade funcional, né? Então, é onde o indivíduo mantém a sua independência, a sua capacidade de execução, de realizar algo com os próprios meios e autonomia, ou seja, sua capacidade decisória, capacidade de tomar a decisão e comando das ações, estabelecendo e seguindo suas próprias regras. E para que isso ocorra, esses domínios, né, cognitivo, humor, mobilidade, comunicação, devem estar preservados. Quando há o prejuízo de algum desses pontos, nós estamos falando aí das grandes síndromes geriátricas. E aí, isso muitas vezes é o que vai limitar essa capacidade funcional desse indivíduo. Então, aí nós temos a síndrome geriátrica, insuficiência cerebral, estabilidade postural, imobilidade, incontinência, iatrogenia, e se fala também, embora não seja incluída dentro dos 5 Is geriátricos, a incapacidade comunicativa. Né? E aí os gigantes da geriatria, ou 5 Is, que foram definidos por esse senhor, Isaac Bernardes, em 1976, né? São com problemas clínicos comuns da velhice com múltiplas etiologias. Não constitui risco eminente de vida, mas associam-se a maior mortalidade. Podem ocorrer concomitantemente e compartilham fatores de risco entre si. Em curso crônico, associam-se à perda funcional e comprometem a qualidade de vida. E representa um grande desafio diagnóstico e de extrema complexidade de tratamento. E aí é por isso que na consulta geriátrica nós vamos trazer um pouquinho dessa avaliação geriátrica ampla, né, de abordar esses domínios para tentar desvendar se existe alguma síndrome geriátrica aguda, existente e oculta, ou um indivíduo que esteja susceptível a desenvolver e se a gente não intervir, não diagnosticar precoce, esse indivíduo vai instalar, e essa síndrome, quando instalada, é muito mais difícil de reverter. Né? Então, mostrando aí, a gente faz a nossa identificação numa consulta geriátrica, normalmente. É interessante que entra com reside-com, né? Se esse indivíduo já está morando com alguém, já acende uma luzinha. Por quê que ele está morando com alguém? Por que ele não mora sozinho?
né? Temos a nossa queixa principal, a nossa história da doença atual e o nosso IS, que é um pouco aí diferenciado, porque é onde nós vamos fazer muitas das nossas avaliações. E aí o que vocês estão vendo em vermelho são algumas escalas que nós traremos numa próxima aula, abordando aí para vocês esses domínios aí apresentados, né? E o IS comum, os antecedentes, hábitos de vida, medicação, e quando a gente fala em medicação, a gente sempre, em toda consulta, temos que saber o que o nosso indivíduo usa, como ele usa, né? Até o que ele usa por conta própria, por indicação do vizinho, né? Por conta disso, porque há muitas doenças associadas aí ao processo de envelhecimento, às vezes vários prescritores, uma tendência à polifarmácia, e com isso, né, a gente pode aumentar o risco de uma terapêutica aí muito inapropriada, com interações medicamentosas, reações adversas, não adesão, submedicação, né, tratamento indevido, então sempre a importância. O exame físico, e aí dentro disso nós trazemos aí para vocês, de uma maneira mais simplificada, o que nós vamos abordar na nossa prática, que é a TAGA 10, que é a avaliação geriátrica direcionada, 10, porque a gente geralmente faz ela em 10 minutos, né? Geralmente aplicada em 10 minutos, então, além do entrevistador, né, no caso vocês e o paciente, nós vamos precisar de quê? De cronômetro, fita métrica e balança. Né, nós vamos fazer um quê? Onde nós vamos lidar com questões onde vai haver um autorrelato, e às vezes nós vamos aplicar escalas que vão transformar essa análise em uma análise mais objetiva. Um objetivo onde a gente vai rastrear síndromes geriátricas e vamos classificar esse paciente como os frágeis e não frágeis, idosos que têm um maior risco de declínio funcional, de hospitalização em 6 meses, de mortalidade em 1 ano, de quedas ou institucionalização. Onde a nossa pontuação da TAGA, ela vai de 0 a 1. Então, entre 0 e 0,29 é um indivíduo de baixo risco, né, para essas circunstâncias citadas, ou robusto, que a gente fala. Se ele pontuar entre 0,3 e 0,39, é um indivíduo de médio risco ou pré-frágil. E se ele pontuar de 0,4 a 1, é um indivíduo de alto risco ou frágil. E como que a gente aplica, né, essa avaliação? Então, vocês vão ter que colocar lá um nome, o sexo, a idade em anos, quantos anos de escolaridade esse indivíduo teve. E nós vamos para o primeiro grande domínio avaliado, qual é o suporte social. Se ele mora com quem? Né, se é sozinho, com familiar ou cuidador, ou se ele é institucionalizado. Toda pior resposta, ela é pontuada em 1. E a melhor resposta, ela é pontuada em 0. E o meio termo, 0,5. Então, se ele mora com familiar ou cuidador, ele ganha 0 pontos, porque ele tem um suporte apropriado. Agora, se ele mora sozinho, eu tenho que perguntar para ele se quando ele precisar de ficar de cama, se ele contaria com alguém para ajudá-lo. Se ele falar sempre ou quase sempre 0,5, às vezes ou raramente nunca, né, ele apontaria 1. E se esse indivíduo é institucionalizado, ele ganha 0,5 nesse quesito. E aí a gente coloca na pontuação do domínio. Uso do sistema de saúde nos últimos 6 meses. Se ele não usou nenhuma vez, é 0. Visita ao pronto-socorro, 0,5. Se ele necessitou de hospitalização, 1 ponto. Quedas no último ano, sem queda, 0. Uma queda, 0,5. 2 ou mais quedas, 1 ponto. Medicações de uso contínuo. Quantas medicações de uso contínuo? Menos que 5, 0. Entre 5 e 9, 0,5. Maior ou igual a 10, 1 ponto. Outro quesito agora que nós vamos avaliar é a funcionalidade. Nós vamos usar a escala de CACS, né? E vamos perguntar se ele utiliza essas atividades sem ajuda: banho, vestir-se, vaso sanitário, transferência, continência, alimentação, e de acordo com se ele recebe ajuda, se ele realiza sem assistência, ele não pontua nada, e à medida que ele precisa de assistência, ele vai pontuando em cada uma dessas perguntas, né? E aí a gente soma. Se ele fizer 3 pontos ou mais, em cada uma, se mais de 3 desses quesitos ele precisar de assistência, ele pontua 1. 1 ou 2, 0,5, e nenhum ele pontua 0. Perguntamos sobre a autopercepção de saúde desse indivíduo, como é que ele considera a sua saúde em geral, né? Se ele é muito ruim ou ruim, 1. Razoável, 0,5, boa, muito boa, 0. Fazemos mesmo a avaliação cognitiva, né, pontuamos, perguntamos para esse indivíduo sobre orientação temporal, e 1 ponto para cada um correto, dia do mês e ano, né? Depois nós fazemos um aprendizado, né, de até 3 tentativas para esse indivíduo decorar, mas aqui não pontua. Seu fulano, repete para mim: carro, vaso, tijolo, e certifica que ele gravou, ele repetiu e gravou. Só que aqui a gente não pontua nada, mas lá na frente nós iríamos pontuar a evocação.
Seu fulano, agora nós vamos testar a fluência. Eu vou dar 1 minuto para o senhor. Nesse 1 minuto, eu quero que o senhor fale o nome de todos os animais que o senhor souber. Quanto mais nome de bicho o senhor falar, melhor. E aí, de acordo com a numeração, menos de 5 animais ele pontua 0, entre 6 e 8, 1, 9 e 11, 2, 11 a 14, 3 e acima de 15, 4. A pontuação dele. E perguntamos depois se ele lembra aquelas 3 palavras que nós pedimos para ele repetir. 1 ponto para cada uma que ele lembrar. E no final a gente soma a pontuação da orientação, da fluência verbal e da evocação. Certo? E vamos ver a escolaridade. Se ele for analfabeto, a gente soma nessa pontuação mais 2 pontos, ajusta, e se ele tiver 1 a 3 anos, a gente soma mais 1. O máximo são 10 pontos que esse indivíduo pode fazer. E aí a gente olha a graduação do domínio. Se ele fizer mais 8 pontos ou mais, ele pontua 0, a cognição é boa. Entre 6 e 7, 0, 5. Entre 0 e 5, esse indivíduo pontua 1 nesse domínio. E aí, o que acontece? Quando esse indivíduo pontua 1 na cognição, nós não vamos considerar a taga dele como taga 10, mas taga 8, porque nós vamos considerar ele incapaz para o domínio de autopercepção e incapaz para responder as perguntas de sintomas geriátricos pela GDS também, tá bom? E como que a gente faz agora? Agora é o domínio de sintomas geriátricos pelo GDS-4. A gente pergunta essas frases para ele e ele vai responder para a gente sim ou não. E vamos pontuar no quesito que merece a pontuação, que tem um sentido negativo, né? Você está satisfeito com a vida? O não que pontua. Você abandonou muitas de suas atividades? O sim que pontua. Você se sente feliz a maior parte do tempo? O não. Você prefere ficar em casa, sair e fazer coisas novas? Sim. E quanto maior a pontuação dele nesse GDS, se ele fizer 3 a 4 pontos nesse domínio, ele ganha 1. Se ele fizer 2,05 entre 0 e 1, ele não ganha ponto. E se ele tivesse ganho 1 ponto lá no domínio cognitivo, ele é considerado incapaz nesse domínio. O outro quesito que a gente avalia aqui é nutrição. Então, a gente pergunta se ele teve perda de peso no último ano, maior ou igual a 4,5 kg, e a gente calcula o IMC desse indivíduo ou a circunferência da panturrilha. E aí, se esse indivíduo ele não teve perda de peso e o IMC dele é maior que 22, ele não pontua nesse quesito. Com perda de peso ou IMC menor que 22,05, e se ele tem as duas coisas, ele pontua 1. Velocidade de marcha, a gente vai disponibilizar um espaço de 4,5 metros para esse indivíduo caminhar e vamos cronometrar. Vamos dar as 2 chances e vamos pontuar a melhor chance desse indivíduo. Se ele faz isso em menos de 4,5 segundos, ele não pontua, entre 4,5 e 7,5, 0,5. Se ele faz mais do que 7,6 segundos, ele ganha 1 ponto, ou incapaz. E no final, a gente soma essas pontuações que cada domínio recebeu, 0, 0,5 ou 1, e divide por 10. E aí classificamos esse indivíduo em robusto, pré-frágil ou frágil, de acordo com a pontuação previamente apresentada. E para deixar mais completa essa taga e facilitar para a gente avaliar paciente, às vezes, descompensado clinicamente, ou facilitar a identificação dessas síndromes geriátricas, a gente completa aí na nossa prática com o IS estruturado. Então, avaliando sono, apetite, dieta, dentes, presença de disfagia, que é a dificuldade de deglutição, úlcera por pressão, hábito intestinal e continência, característica das fezes, alterações urinárias, se ele tem distúrbio de comportamento, qual a intensidade, se ele tem dor, né, onde, né, e as características dessa dor, se ele tem sintomas gerais como fadiga, exaustão, febre, tontura, vertigem, síncope, lipotímia, se tem alteração de visão, de audição, a fala, sistema respiratório, se tem alguma queixa, descrever essa queixa, se já foi tabagista ou não, sistema cardiovascular, se tem dor, se tem algum sintoma cardiovascular e descrever essa característica, gastrointestinal, se ele já foi etiquista ou não, alterações urinárias, alterações na mama e alterações no neurológico. Diante disso, na nossa prática, nós vamos conseguir discutir sobre os medicamentos de uso, os diagnósticos desses pacientes, levantar as síndromes geriátricas, avaliar esse paciente pela classificação dele no TAGA, propor um plano terapêutico, e com isso vocês vão também propor lá no relatório, vão descrever tudo isso, essas fases, lá no relatório wiki, né, apropriando-se daí do conhecimento teórico, e vão colocar para a gente as referências que vocês utilizaram, e diante dessa prática, vocês também vão conseguir aí
elaborar e entregar ao final o nosso banner geriátrico para deixar na instituição, né? Como um alerta para os pacientes, para os profissionais que ali avisam, que ali passam sobre essa síndrome, sobre a síndrome geriátrica que seu grupo ficou responsável por fazer. E aqui é mostrando, né, que com isso a gente consegue perfazer o arco de Marguerês. Então, nós vamos observar a realidade através do TAG, na verdade, a entrevista presencial. Vamos fazer a nossa discussão lá no ambiente do Hospital do Idoso. E vocês, depois dessa discussão, vocês vão para a teoria, vão estudar, vão aprofundar e vão elaborar o relatório de vocês. Vão tentar trazer aí, construir o banner, né, como prevenir, como diagnosticar, ou como abordar da melhor forma, na linguagem acessível ali a outros profissionais de saúde, ou então a mesma ali aos pacientes daquele ambiente, e nós vamos entregar e ver a repercussão disso aí naquele ambiente hospitalar, né? Sempre fazendo aí nosso raciocínio pelas síndromes geriátricas, focando aí na nossa atenção à saúde, no cuidado, no ambiente familiar, no raciocínio clínico, habilidade de comunicação com esse idoso, né? Fazendo a gestão da saúde, né? Propondo um plano terapêutico individualizado, um trabalho em equipe, né? E corresponsabilizando vocês pelo aprendizado. Então, aí, nós vamos propor, então, o nosso diagnóstico, né, ver quais são as deficiências, as incapacidades e as desvantagens, como atuar nesses 4 âmbitos através de um plano de cuidado individualizado, né? Então, essa, né, é a nossa primeira aula, uma aula geral, que vocês voltem aí a observar os objetivos de aprendizagem associados a essa aula, voltem-se aí aos artigos que foram postados, procurem nas referências bibliográficas aí disponibilizadas para vocês para aprofundarem no assunto. Até breve, pessoal!